Farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo se você gostou e também faça os seus comentários. Também acessa lá o nosso site, centraldasescrituras.org. Tá? Você vai ver todos os nossos conteúdos. E essa semana a gente está estudando o Éter de 12 ao 15, que aí então finaliza o livro de Éter, acabando, né, o mês de novembro, e vamos começar dezembro. E aí nós teremos o livro de Moroni, né, para encerrar o ano. Mas eu queria focar aqui numa escritura que ela é muito conhecida, que ela é uma escritura, para mim, assim, muito poderosa, já me ajudou muitas vezes, e tenho certeza que provavelmente já tenha te ajudado também, e ela traz, assim, para a nossa vida conforto, e a gente vai falar disso hoje. E está lá em Éter 12, 27, a famosa escritura de Éter 12, 27. E eu vou ler na íntegra para a gente poder entender bem, né, o que ela significa. E assim, na verdade, ela abre portas, ela abre espaço para a gente entender várias coisas, não é uma só, né? Eu vou focar em alguma coisa, mas ela abre portas e espaço para outros entendimentos e outras coisas. Então, ela se aplica à sua vida, à sua necessidade agora, né? O que está acontecendo na sua vida agora. E aí, então, diz lá em Éter 12, 27. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Bacana isso, né? E realmente é uma escritura impactante. Mas tem alguns pontos importantes que a gente precisa entender, né? Primeiro que nós todos temos fraquezas. E está tudo bem. Faz parte do plano de Deus que nós tenhamos fraquezas, né? Ninguém é forte em todas as coisas, né? Nós temos nossas fraquezas, as coisas as nossas limitações, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, a gente não sabe que aquilo nos deixa para baixo, ou faz com que nós andemos para trás, ou enfim. Mas elas existem para que nós as vençamos. Só que o Salvador deixa muito claro aqui que a humildade é algo que nós precisamos utilizar na nossa vida com constância. Esse reconhecer, né, que nós somos fracos é muito importante, porque isso demonstra humildade. E aí então isso é o arrependimento. O arrependimento é essa mudança, essa transformação que acontece na nossa vida a partir do momento que a gente se humilha perante Deus, reconhecendo as nossas fraquezas. Ele então, quando a gente faz isso, ele vai nos dar forças. Ele vai nos ajudar a transformar essa fraqueza em algo forte, em resultados maravilhosos na nossa vida. Então, nós vamos ver alguns exemplos, né, das Escrituras e também exemplo aqui de hoje em dia, né, de que isso realmente é real. Né, e aconteceu muito isso, acontece muito, e com certeza precisa acontecer na nossa própria vida. Para que eu me torne como o Salvador ele é, eu preciso ser humilde. Não tem jeito. Eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Eu preciso me humilhar, me arrepender e reconhecer realmente a gente precisa reconhecer a nossa dependência de Deus, né?
Então vamos ver um pouquinho sobre Enoque. Eu acho muito interessante Enoque, que o Senhor então o chama, né? Então eu gostaria de ler em Moisés 6, de 31 a 34. Olha que bacana, né, que acontece aqui. E tendo ouvido estas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Que o Senhor havia feito um chamado para ele, né? Eu estou te chamando para você ir pregar para o povo. E ele falou: Mas Senhor, por que que eu achei? Por que que o Senhor achou que eu sou capaz, que eu tenho essa condição? Ele disse: Sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? Que bonito isso, né? Essa humildade aí de Enoque. Então ele falou: Senhor, eu sou um menino, o povo me odeia, sou lento no falar. Colocou várias fraquezas que ele tinha, que ele considerava. E será que o Senhor não sabia disso? Era óbvio que ele sabia disso, né? Mas então o Senhor disse para ele: Olha só que legal. E o Senhor disse a Enoque: Vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras. Pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Dize a este povo: Decidi este dia servir ao Senhor, seu Deus que vos fez. Eis que meu espírito estará sobre ti, né? Ele falando para Enoque: olha as coisas que o Senhor está falando para ele, né? Ó, eu vou abrir a sua boca, ela vai se encher das palavras que eu vou colocar na sua boca, porque ele falou que ele era lento no falar, né? Não, eu vou colocar as palavras na tua boca, fica tranquilo. E ele disse no 34: E eis que meu espírito estará sobre ti. Então, o espírito vai estar com você, fica tranquilo. Portanto, todas as tuas palavras justificarei. E as montanhas, olha só, e as montanhas fugirão de diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. Olha que promessa. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Essa experiência de Enoque é simplesmente fantástica, né? Mas o que é bacana nesse episódio? É que o Enoque reconhece a sua fraqueza. E tudo bem da gente fazer isso, né? Todos nós, né? Falando de Enoque diretamente, ele sabia, ele tinha ali suas limitações, as coisas que não favoreciam ele a seguir o chamado que o Senhor havia lhe dado. Mas o Senhor estava sendo claro que o Senhor sabia das suas fraquezas, mas falou: Eu vou estar contigo. E o que mais me chama atenção aqui, ele disse: Olha, você vai permanecer em mim, quer dizer, sendo obediente aos mandamentos. O que é permanecer no Senhor? É ser obediente aos seus mandamentos, é fazer a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor está conosco. E aí, ele falou: Você vai estar comigo e eu vou estar com você. Mas olha só, para ele estar com a gente primeiro precisa estar com ele, né? Então ele falou: Tu permanecerás em mim. Então, primeiro você permanece em mim e eu em seguida em ti. Mas essa última frase me deixou bastante intrigado, né? E feliz. Ele disse: Portanto, anda comigo. Anda com o Senhor. Porque é muito claro tudo isso. Se você anda com o Senhor, se você guarda os mandamentos, você vai ser capaz de fazer qualquer coisa que Ele te mandar. Você vai ser capaz de fazer absolutamente tudo. E tudo na sua vida pode se transformar, pode mudar, se você estiver com o Senhor. Mesmo que você diga assim: Eu não sou capaz. Eu não sou, não tenho essa condição. Eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor está dizendo: anda comigo. O Senhor está dizendo: permanece em mim, que eu vou permanecer em você. E Enoque, então, a gente sabe o que aconteceu. Ele chegou ao ponto de transladar toda a sua cidade.
foi embora para o céu todo mundo. Imaginem, imaginem essa cena, né? Imagine essa situação. Chegou num ponto que eles eram tão fiéis, tão puros, que o Senhor falou assim: eu não posso deixar vocês na terra. Então, olha onde chegou Enoque. Mas foi Enoque com o Senhor, não foi o Enoque sozinho. O Enoque sozinho não ia conseguir. E ele tinha razão quando ele disse: eu sou lento no falar, o povo me odeia, eu só sou um menino. E ele estava certo. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Com Cristo ele podia tudo e realmente ele teve um grande sucesso. Existem outros exemplos nas Escrituras e eu gosto muito do exemplo de Moisés, né, também. Lá em Êxodo 4, de 10 a 12, quando Moisés é chamado lá na sarça ardente, e essa cena é muito interessante. Que o Senhor então faz o chamado para que ele pudesse livrar o povo de Israel. E Moisés, ele tinha um passado lá entre os egípcios, ele tinha sido grande lá dentro da corte dos egípcios, mas ele estava há 40 anos pastoreando ovelhas. Então, ele havia perdido tudo, até ele nem mais conseguia falar o egípcio direito. Ele perdeu muitas coisas, né? Então, ele ficou preocupado. E o Senhor então disse para ele, Moisés disse, né, quando o Senhor o chama, né, Moisés diz assim: ah, Senhor, a Escritura fala bem assim, né? Ah, Senhor, eu não sou homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falaste ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava reconhecendo aqui a sua fraqueza, né? E tudo bem reconhecer a fraqueza. E aí o Senhor disse claramente para ele de uma forma bem forte: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então ficou muito claro aí que Moisés, o Senhor estava deixando claro para Moisés que o Senhor estaria com ele. E que o Senhor é capaz de todas as coisas. Quem fez o mudo, o surdo, o que fala, o que não fala, o que enxerga, o que não enxerga, ou todas as coisas. Quem fez tudo? Quem é capaz de fazer todas as coisas? Então o Senhor deixou claro para ele. E o Senhor fala para ele no versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha isso. Então quer dizer, Moisés se colocou numa posição humilde, de fraco, né, que tinha certas fraquezas, mas o Senhor agora, o Senhor está dizendo assim: eu sei que você é fraco. Eu colocando as minhas palavras, óbvio, né? Olha, Moisés, eu sei que você é fraco, eu sei que você não sabe falar direito, que você não lembra a língua lá dos egípcios, enfim. Eu sei todas as tuas fraquezas. Mas eu estou te dizendo que eu vou falar por você. Só vai lá. Eu vou falar para você. Eu vou te ensinar tudo que você vai ter que falar. Então, ficou muito claro isso também, assim como aconteceu com Enoque. Com o Senhor, tudo é possível, todas as coisas vão acontecer. E a gente sabe da história, Moisés foi. Moisés se tornou um dos profetas mais poderosos das Escrituras. Moisés levou o povo até a terra prometida e sofreu muito com aquele povo, mas o Senhor estava com ele. Moisés não era capaz de abrir o Mar Vermelho. Moisés não era capaz de colocar todas aquelas pragas no Egito. Foi o Senhor que fez. Mas o Senhor precisava dele. E é assim que funciona. O Senhor precisa de você. Independentemente das suas fraquezas, das suas limitações, não se preocupa. Porque o Senhor vai estar com você. E se Ele está com você, você faz tudo. Tudo o que Ele realmente deseja. Tem um outro que eu sempre cito nos meus vídeos e sempre nos meus discursos, nas minhas falas, e eu tenho uma apreciação
José do Egito eu falo muito porque eu gosto demais dele, dos exemplos dele, mas eu gosto muito de Gideão. E nesse contexto que nós estamos falando aqui de Éter 12, 27, Gideão também se encaixa perfeitamente. Porque Gideão foi chamado para. Seria um juiz, né? Ele era só uma pessoa comum. E o Senhor chamou ele e para ele libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Mas ele se sentia muito fraco. E olha só o que aconteceu, né? Então, em Juízes capítulo 6, de versículo 12 até o 16, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Falou para ele. Talvez, talvez não, é certeza, né, que ele era um homem reto, ele era um homem digno, era um homem fiel. Mas ele tinha fraquezas, tinha dificuldades, tinha limitações. Mas o Senhor falou, homem valoroso. Gideão, no 13, fala, mas Gideão lhe respondeu, ai, meu Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto vos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Fala, puxa, Senhor, né, por que aconteceu isso? Né? O Senhor tirou a gente da terra do Egito e agora a gente está nas mãos dos midianitas. O Senhor nos desamparou. Né? Claro que não foi o Senhor que desamparou, foi o povo que se desviou, é muito diferente. Então o Senhor olhou para ele, olha só que legal isso. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor está sendo bem claro, né? Falou assim, olha, tudo bem, você está certo, o povo, eu não pude fazer nada, era como eu estou colocando aqui as palavras, né? Nas minhas palavras, usando as minhas palavras. Olha, eu deixei que realmente os midianitas tomassem conta do povo de Israel, mas porque eles fizeram coisas erradas. Mas eu quero libertá-los. Eu quero libertá-los. Eu tenho ouvido a voz deles, né? me pedindo, eles estão se humilhando, então eu vou libertá-los agora, mas eu preciso de você. Você é uma pessoa que eu preciso para libertar o povo de Israel. E aí, o interessante que acontece é que ele disse assim no versículo 15, né, o Gideão, ele diz, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então ele estava sendo humilde, né? E reconhecendo as fraquezas e limitações dele. Ele estava dizendo, olha, eu sou pobre, eu sou da casa de Manassés, né? Mas era uma tribo importante, mas era uma tribo pequena, muito pequena. E ele falou, e eu sou o menor na casa de meu pai, eu sou o mais novinho ali, eu sou o que tem menos condição. Acho que o senhor chamou a pessoa errada para cumprir com essa designação. Né? Mas olha o que o Senhor fala para ele agora. E o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. É maravilhoso isso, né? E eu queria focar aqui essa frase que o Senhor disse. Eu hei de ser contigo. Gideão seria capaz de livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas? Não. Com certeza não. Ele nem se habilitaria a fazer isso. Ele só foi porque o Senhor o chamou e o Senhor estava com ele. Então ele conseguiu isso. A gente sabe na história que ele foi com 300 homens apenas, que tinham milhares e milhares de soldados midianitas. Com 300 homens, ele libertou Israel sem matar uma pessoa. Eles não mataram, o exército não matou nada. O Senhor usou de uma estratégia que está lá na história, que então fez com que os midianitas fugissem e o povo de Israel foi libertado. E Gideão ficou 40 anos como juiz ali
e ele sempre foi um homem fiel, e ele manteve o povo de Israel livre das mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele reconheceu, né? O Gideão reconheceu suas fraquezas, suas limitações, e as colocou na mesa. Falou: Senhor, olha, eu não tenho condição, eu não sou ninguém, eu sou pobre, eu sou pequeno diante de tamanha designação, eu não serei capaz. Mas o Senhor falou: eu vou estar com você. Então, eles vão ver que o Senhor fala aqui, né? Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Né? Muito interessante. Mas a frase perfeita, a melhor frase aqui é: eu hei de ser contigo. Eu vou estar com você. E realmente ele teve muito sucesso, a gente sabe disso. Então, essas histórias todas, né? E eu quero contar uma outra aqui daqui a pouco, mas eu queria só enfatizar esse ponto da importância da gente reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Quando lá em Éter 12:27 fala e dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, é isso, reconhece as suas fraquezas. E está tudo bem ter fraquezas. A questão é, quando eu tenho as minhas fraquezas, eu preciso me aproximar do Senhor mais e mais e mais, para que quando Ele está comigo, eu vença as minhas fraquezas. Tem uma história que também é o gigante Pedro, né? Que era pequenininho no começo. Um pescador, um simples pescador, cheio de fraquezas, cheio de limitações. Um homem que, se eu fosse o Senhor, não teria chamado como profeta de jeito nenhum. Mas eu não sou o Senhor, eu não sei todas, absolutamente, eu não sei nada, né? O Senhor conhece o coração das pessoas e sabe até onde eles podem chegar. O Senhor conhece o seu potencial, Ele sabe das tuas fraquezas, mas Ele também sabe do seu potencial, até onde você pode chegar com Ele, né? Porque Ele pode todas as coisas junto com você. Mas a história de Pedro é maravilhosa, todo mundo conhece. Você sabe a história dele, mas o que eu quero enfatizar é que quando Pedro é chamado, lá no capítulo 5 de Lucas, que então eles estão lá naquela pescaria, não estão pescando nada, e o Senhor fala: olha, joga a rede do outro lado. E aí eles disseram, né, inclusive Pedro falou: não, mas Senhor, trabalhamos a noite inteira, de madrugada até agora de manhã, não pegamos nada. Não... Mas assim, o senhor está dizendo, nós vamos fazer. Tá bom, nós vamos fazer sim. Aí jogar. Quando eles jogam a rede, tinha peixe que o barco quase afundava de tanto peixe que eles pegaram. Mas havia uma lição, né, por trás de tudo isso. Aí quando Pedro ele desce do barco e vai até o Senhor, né, nessa experiência. Então ele vai até o Senhor. E aí diz assim, né, que Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele falou: Senhor, eu não tenho condição nenhuma, eu não sou nada. Ele reconheceu quando o Senhor falou, só para ele jogar a rede do outro lado, pegou um monte de peixe. Ele viu, né, que o Senhor realmente sabia todas as coisas. E ele se sentiu muito pequeno. Ele se sentiu pecador, ele se sentiu fraco. E tudo bem, porque ele vai, né? Olha que coisa interessante, ele vai, ele se prostrou aos pés do Salvador. E reconheceu as suas limitações, as suas fraquezas. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Que nós nos ajoelhemos ao lado da nossa cama e nos humilhemos diante dele e reconheçamos as nossas fraquezas. Mas, lembrando que, buscando aproximar-se do Senhor através da obediência, Ele vai usar você como um instrumento para alcançar grandes coisas nessa vida. Eu não estou dizendo só na obra, só na obra dele, como no seu chamado na igreja, estou dizendo na sua vida.
vencer coisas, vícios, vencer dificuldades, provações, vencer, seja lá o que for, com o Senhor você pode tudo. É importante essa parte da gente se humilhar perante o Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas. É muito importante. E aí, então, depois que Pedro faz isso, né? Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, o Senhor falou para Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que lindo isso, né? O Senhor usou uma metáfora perfeita, perfeita. Ele era um pescador de peixes, né? Jogou a rede, pegou lá um monte de peixe, estava feliz da vida que conseguiu aquilo por mérito, claro, do Senhor, ele reconheceu isso, mas olha, puxa, agora eu vou ficar rico, né, com esse peixe. E o Senhor diz assim, a partir de agora eu vou fazer você pescador de homens. E a gente sabe na história o que aconteceu com Pedro. A gente sabe o quão ele precisou ser lapidado. Era um diamante bruto que o Senhor foi lapidando, lapidando. Mas ele chegou num ponto, reconhecendo as fraquezas dele e tudo mais, que é importante, mas ele chegou num ponto de ser realmente um pescador de homens. A gente sabe a quantidade de pessoas que foram batizadas pelas palavras dele, pelos ensinamentos dele. Claro, pelo Espírito, né? É o Senhor que ensinou através de Pedro, mas a gente sabe que no primeiro discurso que Pedro fez, o primeiro discurso dele, mais de 3.000 pessoas foram, homens, fala homens lá, né? Mais de 3.000 homens foram batizados. Tem noção da maravilha que é isso? Quer dizer, num discurso, 3.000 almas se converteram. Será que ele realmente não se tornou um pescador de homens? Com certeza. Muito mais valiosos que os peixes. Almas que foram trazidas. Depois ele fez outro discurso, batizou mais 5.000, entrou para a igreja. Enfim, a vida de Pedro foi trazer almas a Cristo. E ele realmente cumpriu com isso que o Senhor tinha dito, né? Que ele seria um pescador de homens. Com o Senhor podemos todas as coisas. O elder Kevin S. Hamilton fez dos 70, ele fez um discurso em abril de 2022, chamado Então Farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Eu gostei muito desse discurso. E ele disse assim, por meio de sua graça, né, de Cristo, ele pode fazer com que as coisas fracas se tornem fortes. Se formos humildes e tivermos fé em Jesus Cristo, então sua graça nos permitirá mudar. Em outras palavras, ele nos capacitará a mudar. Isso é possível porque, como ele diz, minha graça basta a todos, porque ele está dizendo isso, né? Como é que eu vou conseguir mudar? Como que eu consigo mudar? Por causa da expiação de Cristo. Como é que eu consigo me transformar? Por causa da expiação de Cristo. Porque se não houvesse a expiação, eu não teria condição, não adiantava me arrepender, porque não teria validade nenhuma. Graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, nós conseguimos nos arrepender. E aí ele disse mais aqui, sua graça capacitadora e fortalecedora nos dá o poder de vencer todos os obstáculos, todos os desafios e todas as fraquezas à medida que procurarmos mudar. Então, olha, vou repetir. A graça capacitadora, né, a expiação do Salvador, ela nos fortalece a tal ponto que a gente pode vencer todos os obstáculos, todos os desafios, todas as fraquezas, à medida que nós procurarmos mudar, melhorar. Ele continua, nossa maior fraqueza pode se tornar nossa maior força. Podemos mudar e nos tornar novas criaturas. As coisas fracas podem literalmente se tornar fortes para nós. O Salvador realizou sua expiação infinita e eterna para que pudéssemos de fato mudar, arrepender-nos e nos tornar melhores.
Na verdade, podemos nascer de novo, né? A gente sabe disso. Podemos vencer hábitos, olha só, podemos vencer hábitos, vícios e até mesmo a disposição de praticar o mal. Como filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial, temos dentro de nós o poder de mudar. Que maravilhoso isso, né? Então eu posso mudar, você pode mudar, a gente precisa querer. A gente precisa desejar, o Senhor está ali. Né? Ele falou lá foi para Enoque, né? Que ele disse, olha, você permanece em mim que eu vou permanecer em você. Mas você tem que ir primeiro. Eu tenho que ir primeiro. Para depois, então, ele permanecer em nós. E quando ele permanece em nós, podemos todas as coisas. Todas as coisas vão acontecer, nós vamos nos transformar, vamos mudar. E essa mudança, ela vai ocorrer se a gente persistir, tivermos paciência e buscarmos o Senhor mais e mais e mais. Porque o que é mais importante em tudo isso é nós sermos como Cristo. Essa é a nossa luta. Ser como Ele. A maior bênção, às vezes a gente pensa assim, né? Quando a gente fala de. Eu já disse isso anteriormente, mas a nossa maior bênção não é estar com Deus e Jesus Cristo para a eternidade. Essa é uma bênção maravilhosa? Lógico que é. Mas essa não é o desejo maior do coração de Deus e Jesus Cristo, né? Nosso Pai e nosso Salvador. O desejo deles é que nós nos tornemos como eles. É isso que é importante para eles. Isso tem muito valor. Mais valor do que simplesmente nós estarmos perto deles para a eternidade. Mas é sermos como eles são. Então essa é a nossa luta. E essa transformação ela só pode acontecer por causa da expiação do Salvador. Não tem outro jeito. Mas a expiação do Salvador e a nossa disposição de nos entregarmos para que a nossa vida mude. O desejo realmente de mudar. E nós vamos vencer todas as nossas fraquezas. Ele citou aqui, que eu achei muito bacana, um exemplo de mudança assim, da nossa época aqui, né? Não na das Escrituras, mas coisa mais recente. Ele contou que o avô da esposa dele, James B. Kaiser, sempre me impressionou com sua vigorosa mudança de coração. Nascido de fiéis pioneiros santos dos últimos dias no Vale do Lago Salgado, em 1906, perdeu a mãe ainda jovem e enfrentou muita dificuldade durante toda a sua juventude. Ele passou sua adolescência e a fase adulta longe da igreja, olha que triste. Tempo durante o qual adquiriu uma série de maus hábitos. No entanto, ele conheceu uma mulher fiel e se casou com ela, e juntos eles criaram 5 filhos. Mas não quer dizer que não é que ele voltou, ele casou com ela, mas ele ficou ali fraco ainda, inativo, com maus hábitos. Em 1943, após os difíceis anos da Grande Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial, Bud, como era chamado por amigos e familiares, deixou Utah e se mudou para Los Angeles, lá na Califórnia, em busca de emprego. Então o negócio estava feio, né? Grande Depressão e tal. Ele foi para lá atrás de emprego. Durante o tempo em que esteve longe de casa, ele morou com sua irmã. Então ele foi sozinho, deixou a família em Utah e foi sozinho lá para Los Angeles encontrar emprego. E ele ficou na casa da irmã dele com o marido, que estavam e o marido era o bispo lá da ala onde ele estava. Com amor, olha que interessante, com amor e a influência de sua irmã e do cunhado, ele começou a recuperar seu interesse pela igreja e a ler o livro de Mórmon todas as noites antes de dormir. Olha que bacana. Certa noite, enquanto ele lia o capítulo 34 de Alma, ele se emocionou ao ler as seguintes palavras: Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração. Pois eis que esta é a vida e o tempo para que os homens preparem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Ao ler esses versículos, um sentimento
poderoso tomou conta dele. Ele soube que tinha que mudar e se arrepender, e sabia o que devia fazer. Ele se levantou da cama, ajoelhou-se e começou a orar, suplicando ao Senhor que o perdoasse e que lhe desse a força necessária de que precisava para fazer mudanças em sua vida. Sua oração foi respondida e daquela época em diante ele nunca mais olhou para trás. Bud serviu na igreja e comprometido até o fim da sua vida. Bud serviu na igreja e permaneceu fiel, um santo dos últimos dias, comprometido até o fim da sua vida. Ele mudou em todos os aspectos. Olha que coisa maravilhosa. Houve mudança em sua mente, em seu coração e em seu próprio caráter. Isso é perfeito, não é verdade? Essa é a mudança que o Senhor espera. É uma coisa que não acontecia só no passado, né? Com Enoque, Moisés, Pedro, Gideão. Não, acontece com a gente hoje, pode acontecer com todo mundo, pode acontecer com você. O que você quer mudar na sua vida? O que você precisa mudar para ser mais como Cristo? Então faça como esse homem. Reconhece as suas fraquezas diante de Deus. Se arrepende, né? O presidente Nelson tem falado, se arrepende todo dia, todo dia. E se a gente faz esse exercício diariamente, a gente vai se transformando. A gente vai se tornando mais puro, mais limpo e mais parecido com o Salvador. Gosto muito de uma citação de Douglas D. Holmes. Ele foi conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes, isso lá em 2017. Ele disse assim: ver a nós mesmos em nosso estado decaído pode não parecer uma grande recompensa por conhecer melhor a Deus. Não queremos um Deus que nos faça sentir bem e nos edifica? Sim, mas também queremos e adoramos um Deus de verdade, um Deus que não lida com ilusão, mas com a realidade. Não com sutilezas, mas com poder e glória. Olha só o que ele diz agora, que eu gostaria que você prestasse atenção e aplicasse na sua vida. Não queremos simplesmente conhecer a Deus. Queremos nos tornar semelhantes a Ele. E até que nos vejamos como realmente somos, não podemos nos tornar o que Ele realmente é. Olha que poderoso isso, essas palavras. Então ele está dizendo, até a gente ver quem realmente somos, quem é? Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Quem você realmente é? O que realmente você tem feito? Então, olha para dentro e procura mudar. Eu sei que você tem muitas coisas a mudar. Eu tenho muitas coisas a mudar. Muitas coisas. Então, vamos começar esse trabalho, né, de mudança. O presidente Nelson falou assim, para a gente rededicar. Ele disse, vamos rededicar a nossa vida a Cristo. É como chegar ali e reformar. Opa, vamos dar um jeito aqui, vamos reformar tudo isso que está acontecendo aqui, vai reformar essa pessoa. É isso que ele deseja. Elder Scott disse para finalizar, ele disse algo muito poderoso. Ele disse, num discurso chamado Força Pessoal por Meio da Expiação de Jesus Cristo, ele disse assim, isso está na Liahona de novembro de 2013. Olha o que Elder Scott disse. As alegres notícias para todos os que desejam se livrar das consequências das escolhas erradas do passado é que o Senhor encara de modo diferente a fraqueza e a rebelião. Então há uma diferença entre ser rebelde e ser fraco. Rebelde é aquele que luta contra o que o Senhor determina. Que faz, que erra, que peca, não por fraqueza, mas porque quer afrontar. Porque não estou nem aí para a vida, não estou nem aí para o Senhor, eu vou cuidar da minha vida mesmo. Então esse é o rebelde, esse é mais complicado. Mas aquele que reconhece as suas fraquezas, ele disse assim,
Embora o Senhor admoeste que a rebelião sem arrependimento trará castigo, quando ele fala de fraquezas, é sempre com misericórdia. Então, olha a diferença, né? Quando a pessoa é rebelde, sem arrependimento, ele vai ser castigado, né? Traz o castigo. Que a pessoa não se arrepende, ela é castigada. Eu gosto de dizer que ela arca com as consequências dos seus próprios erros. Mas quando a gente é fraco, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, como é que ele encara isso, Senhor? Ele fala, quando ele fala de fraqueza, é sempre com misericórdia. Sempre. A gente pegar lá a mulher que foi pega em adultério, como que ele tratou aquela mulher no seu erro? Ele disse, eu não te condeno. Imagina. Com misericórdia. Vai, não peques mais, ele disse. Mas ele tratou ela com misericórdia. É assim que ele trata você. É assim que ele quer que aconteça na sua vida. Mas você precisa permanecer nele para que ele permaneça em você. Você precisa se achegar a ele para que ele se achegue a você. E com o Senhor, tudo é possível na nossa vida. Nós podemos nos transformar, ser como Cristo, em todos os aspectos da nossa vida, se nós nos humilharmos perante Ele, reconhecermos os nossos erros e ter o desejo de mudar e se esforçar e trabalhar para mudar. Ele vai transformar a sua vida. Seja qual for o desafio que você tem, seja qual for a limitação que você tem, lembre-se, com o Senhor, tudo, absolutamente tudo, é possível. Te vejo no próximo vídeo.